Por que o rei Davi era um homem segundo o coração de Elohim? Porque no Salmo 1 ele fala, né? Ashrei Haish, Asher lo halar batzat reshaim, uvedere hataim lo amad, uvmoshav letzim lo yashav, kim betorat yahuah heftso, uvetorato yerregei omam valaila. Tradução, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu completo prazer, o seu deleite, heftso, está na Torá de Yahuá, e em sua Torá medita o quê? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Não, medita o quê? Dia e noite. Então não é por acaso que ele é o homem segundo o coração de Elohim, tá? Então não vamos oferecer as coisas para o Criador com defeito, tá? Quem já foi criança, se alguém lembrar aí, escreve aí no chat, tá bom? Se vocês já receberam algum brinquedo, tá? O pai e a mãe comprou um brinquedo para vocês, ou uma roupa, alguma coisa que chegou escangalhado com defeito. Vamos ler mais um comentário. O suborno cega os olhos dos sábios. A Yetzer Hará, a inclinação ruim, ela é o quê? Um perito em seu ofício. Yetzer Hará ela é especializada no que ela faz, tá? Um extraordinário especialista, particularmente quando ele apresenta o mais eficiente de todos os subornos, o amor próprio que existe naturalmente em cada pessoa. Aqui o Daniel leu para nós, tá? Diz que o suborno, em hebraico shohad, ele cega o entendimento até dos justos, tá? E dos sábios, tá? Então olha que coisa interessante. Num nível mais profundo significa o quê? A Yetzer Hará, que é a inclinação ruim, é um perito em seu ofício, um extraordinário especialista, particularmente quando a Yetzer Hará apresenta o mais eficiente de todos os subornos, entre aspas, que é o amor próprio, que existe naturalmente em cada pessoa. Uma das táticas do acusador é iludir a pessoa, fazendo-a pensar que ela está inevitavelmente impedida de cumprir um mandamento. Ah, não dá para cumprir, é tanta dificuldade, que não sei o quê, o Criador está vendo e tal, né? Escorando esta ilusão em vários argumentos e provas, entre aspas, sem dar descanso. E como a pessoa tem a tendência a ser parcial em relação a si mesma, pois é muito difícil ser objetivo em um assunto que diz respeito a si próprio, ela deve sempre ter consciência de que o que lhe parece um caso de, entre aspas, vítima das circunstâncias, tá? Abre aspas, vítima das circunstâncias, fecha aspas, não é necessariamente assim na realidade. Portanto, a fim de esclarecer sua verdadeira posição, ela deve procurar outra pessoa que esteja acima deste suborno e corrupção, alguém permeado pelo espírito da Torá, da verdade, e a verdade não tolera concessões. Então a gente em Tiago, capítulo 5, fala assim, confessai os vossos pecados uns aos outros, tá? Ou seja, muito pode a súplica de um justo. Então, lá em Tiago, capítulo 5, fala que a gente pode estar confessando os pecados uns para os outros, uma pessoa de sua inteira confiança, que você confie como você confia na sua própria alma, tá? Não é para sair falando para todas as pessoas, mas para pessoas que são íntimas, são pessoas idôneas, tá? E a pessoa vai dar um parecer, um veredito imparcial, porque, só para a gente ter ideia, tem um provérbio chinês que diz assim, o espectador tem uma melhor compreensão do que o participante, tá? Então, com certeza. Jogo de futebol, o cara tava lá de cara, ele pensa em chutar a bola, mas tinha um outro colega dele de cara com gol. Aí vai lá o narrador, poxa, ele foi fominha, por que ele não tocou pro outro? Pô, mas o narrador e toda a população brasileira estava vendo o jogo o quê? Sentado numa cadeira, no sofá. Estava vendo de todos os ângulos, com várias câmeras ali instaladas no estádio. E o sujeito que estava ali jogando, coitado, ele só tinha o quê? Aqueles dois olhinhos dele ali vendo a situação. De repente tinha um cara tampando e ele não viu. E assim é na nossa vida, tá? Então, as pessoas, quem está de fora, com certeza vai ter uma noção melhor e não vai ser influenciado. Porque a própria pessoa vai ser tendenciosa em relação a coisas que acontecem com ela mesma, tá? Ela vai ser... vai ter a tendência de ser branda demais, tá? Alguns são o contrário, tá? São poucos, mas tem gente que é o contrário. Tem gente que é severo demais consigo mesmo. Tem gente que perdoa todo mundo, mas não se perdoa, tá? Então vamos lá. Portanto, a fim de esclarecer sua verdadeira posição, ela deve procurar outra pessoa que esteja acima deste suborno, shohad e corrupção, alguém permeado pelo espírito da Torá da verdade
Torá Emet, e a verdade não tolera concessões, pois somente uma pessoa assim pode avaliar a situação e determinar se este é realmente um caso de impedimento inevitável ou de ilusões provenientes da Yetzer Hará. Então a Yetzer Hará, ela é a inclinação para o mal, tá? Só para a gente ter ideia, o Shulchan Aruch, tá? O tratado do Shulchan Aruch, não sei se está dando para vocês verem aqui, são 2 volumes, tá? Então, bem interessante o Shulchan Aruch, essa coleção maravilhosa aqui, tá? É o resumo do 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 Talmud, tá? Então, são 2 volumes. O Shulchan Aruch, ele fala que a Yetzer Hará já começa a pregar peça. Shulchan Aruch, para quem não sabe, a tradução literal é o tratado da mesa, tá? Shulchan Aruch. Então, o Shulchan Aruch fala que a primeira peça que a Yetzer Hará prega em cada um de nós já é o quê? Na cama, tá? O que acontece? Na cama, principalmente se o dia for frio, você pensa assim, poxa, eu vou acordar, vou orar, vou ler a Torá, vou adorar o Criador, vou cantar louvores para Ele, e a Yetzer Hará fala assim para você, poxa, você dormiu tão pouco, tá tão frio, dorme mais 10 minutinhos, tá? O pessoal lá do sul que tá... O pessoal do sul, né, tem que ser mais, eles têm que ser mais hutzpan, mais ousados do que nós, porque a luta deles deve ser maior, né, imagina, no frio que faz, né, no sul do Brasil, né, então a Yetzer Hará já começa a pregar peça na gente na cama, dorme mais 10 minutos, aquele 10 minutos que depois vira meia hora, 1 hora, 2 horas, não, mas amanhã eu vou conseguir fazer isso, né, e nessa fica durante anos, tá, então o Shulchan Aruch diz o seguinte, que a pessoa, quando vai acordar, ela tem que vencer a Yetzer Hará. Ela tem que pensar o seguinte, acordar bem cedo e pensar assim, se eu tivesse com sono que eu tô, e tivesse o frio que tá, mas se eu tivesse que fechar um excelente negócio hoje, tá? Um excelente negócio da minha empresa, tá? Por exemplo, tá? Eu ficaria deitado aqui ou me levantaria num pulo logo? Poxa, claro que a pessoa se levantaria num pulo, tá? Poxa, então, muito mais para louvar o Criador, tá? É o método hebraico chamado o quê? Kal vahomer, leve e pesado. Se eu posso levantar para cuidar do meu umbigo, para fazer coisas relacionadas a mim, tá? Então, muito mais para buscar o Criador. Então, nós precisamos ter disciplina, tá? E vencer a Yetzer Hará. O primeiro round, tá? Que a gente tem que vencer já da Yetzer Hará, tá? Para a gente fazer 1-0 nela, é o quê? É vencer essa inclinação ruim, tá? Aí a gente abre os olhos, já faz o segundo gol, tá? O quê? Modéani, tá? No comentário do Modéani fala, né, que quando a gente passa por isso, se a gente ultrapassa e consegue levantar, né, o resto é fichinha, né? O resto é fichinha, exatamente. Quer dizer, tudo mais passa a ser o quê? Fichinha. Fica extremamente fácil. Se a gente vencer a cama, tá? Abrir os olhos, fizer o Modéani, a gente já começa a partida com 2-0, o resto é fichinha, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente já leu, então a gente leu esses comentários aqui, tá? Então, em todo tempo nós somos juízes, tá? Precisamos estar julgando. E qual é a nossa Constituição? A Constituição é a Torá, não é a Constituição brasileira, tá? Não é a Constituição de nenhum outro país, a não ser a Torá do nosso povo de Israel. Então vamos lá. Agora a gente vai ter que ser extremamente rápido, tá? Como eu disse para vocês, são 18 assuntos. Então vamos lá. Então tem que ser, alguns a gente vai pegar assim en passant, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Então, Deuteronômio, Devarim 16:18. Daniel leu para nós os 3 versículos iniciais, tá? A minha esposa está me encarnando. Eu falei en passant, ela falou, olha, que palavra é essa, tá? Eu sei que é em alguma outra língua, tá? Deve ser em francês, tá? Se alguém souber aí, fala. Desde criança eu escuto, por que não falar, tá? En passant, tá? Isso tem cara de ser da língua francesa, tá? Então vamos lá. Deuteronômio 16:18, Daniel leu para nós os 3 versículos iniciais. Ele leu o versículo 18, 19 e 20. Diz assim, juízes e policiais porais em todas as tuas portas, que Yahuá Eloheicha, Yahuá teu Elohim, te derem entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Tzedek, Tirdof, justiça, perseguirás
para que vivas e possuas em herança a terra que te dará Yahuwah Eloheiha, Yahuwah teu Elohim. Então, o Daniel leu para nós em hebraico esses 3 versículos aqui, e é interessante que no versículo 20 fala, nenhuma Bíblia traduz isso do jeito certo, tá? No hebraico é tzedek tirdov, justiça, justiça perseguirás. Deve estar 2 vezes aí, que deve ser uma para a casa de Judá e outra para a casa de Israel, para a casa de Efraim, tá? Com certeza, tá? Ou seja, as Bíblias dizem, a justiça seguirás. Não, seguirás é muito fraco, tá? Seguirás é para os fracos, tá? Mas para quem quer seguir os mandamentos é o quê? Tzedek tirdov. A justiça perseguirás, tá? Só para a gente ter ideia, no Terrilim, tá? No Salmo 23, talvez seja um dos salmos mais famosos, tá? Tanto o Salmo 23 quanto o Salmo 91, tá? No Salmo 23, diz assim, tá? No versículo 6, certamente que a bondade e o favor imerecido me perseguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de Yahuwah por longos dias. Ou seja, nenhuma Bíblia coloca isso também, coloca que a bondade e a misericórdia me seguirão, mas não, é perseguirão, tá? Então nós devemos perseguir a justiça, tá? Ou seja, então temos que usar a Torá em todo o tempo, cada um de nós como um juiz, tá? Primeiro com relação às nossas próprias vidas, depois com relação às pessoas que estão ao redor de nós, tá? E a Constituição que a gente vai usar vai ser o quê? A Torá. Vamos lá. Então esse primeiro item, tá? Ele está em Deuteronômio 16, do 18 até o versículo 20, tá? O mandamento de estabelecer juízes e policiais, tá? O segundo item, tá? Árvores e pilares sagrados, tá bom? Então, do versículo 21 até o 22, tá? Desse capítulo 16 de Deuteronômio. Não plantes para ti uma asherá, tá? Ou qualquer outra árvore próxima do altar que tu farás por ti para Yahuwah teu Elohim. Não ergas uma matzevá, um pilar sagrado, desde que isso é algo que Yahuwah teu Elohim odeia, tá? Então é o que? Uma toivá, tá? Toivat, é uma abominação para Yahuwah Elohim. Então os cultos pagãos, só para a gente ter ideia, tá? Só para a gente ter ideia, o que? Essa concepção de árvores sagradas e tal, sempre estava associada às religiões pagãs, tá? Para a gente ter ideia, tem muitos irmãos nossos queridos e amados, efraimitas, que se encontram ainda no cristianismo, que mesmo estando no cristianismo, mesmo sem conhecer a Torá, como a gente conhece, tá? Mas eles são bem corajosos e falam, né? Muitos falam nas suas próprias congregações, eles falam, não, esse negócio de Natal é festa pagã, negócio de árvorezinha de Natal, guirlanda na porta, isso é paganismo, isso aí é coisa do paganismo, não tem nada a ver com a Bíblia. Então, até mesmo muitos cristãos efraimitas já têm esse entendimento, tá? Muitos, tá? A gente nunca pode generalizar, tá? Porque tem gente boa nas 12 tribos de Israel, gente boa nas 2 casas, Judá e Efraim, tá? Então, infelizmente, essa era uma prática que estava já inserida nas religiões pagãs. E, infelizmente, muitos de nossos amados irmãos cristãos, efraimitas, incorrem ainda nesse erro terrível, tá? De negócio lá de dezembro, de Papai Noel, de Natal, de não sei o que, de guirlanda, tá? A guirlanda, a gente poderia dizer que é o quê? É uma mezuzá reversa, tá? Ou seja, o que a mezuzá traz de bênçãos, tá? Para a casa de uma família israelita, a guirlanda traz de maldição para quem coloca. Ah, mas eu não sabia, tá? Mesmo sem saber, se uma pessoa pular de um prédio de 10 andares, tá? Ela vai cair lá embaixo de todo jeito, vai se esborrachar. Ah, eu não sabia que se eu pulasse do 10º andar do meu prédio, eu não sabia que ia cair. Ué, seja bem-vindo, tá? De todo jeito vai cair, vai se esborrachar. Então vamos lá. Claro que o Criador, ele deixa bem claro, tá? O Mashiach deixa bem claro em Lucas capítulo 12, que a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem pouco for dado, pouco será cobrado, mais será cobrado, tá? Então tem muita gente que faz isso por causa de ignorância, tá? Porque conforme a gente vê em Oséias, tá? Só para a gente ter ideia, vamos lá em Roshea, tá? Oséias, profeta Roshea, tá? Vamos lá.
capítulo 4. Vamos lá, Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Visto que tu te esqueceste da Torá do teu Elohim, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha aqui, geralmente a maioria dos líderes efraimitas só citam o início do versículo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aí se alguém levantar o dedo e falar assim, continua o texto, tá? Porque tu rejeitaste o conhecimento e também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Visto que tu te esqueceste da Torá do teu Elohim, também eu me esquecerei de teus filhos. Ou seja, por que o povo é destruído? Porque falta o conhecimento para ele. E por que ele é destruído? E por que falta o conhecimento para ele? Porque o sacerdote daquela instituição ali, ou seja, o líder, tá? Aquele que vai dar conta ao Criador sobre aquelas pessoas, tá? Ele rejeitou o quê? O conhecimento, ele rejeitou a Torá. Ou seja, e o Criador diz, também eu te rejeitarei, para que você não seja mais sacerdote diante de mim. Ou seja, então as pessoas deveriam ler Oséias 4:6 na íntegra, e não só a parte A do versículo, tá? Ou seja, a culpa é do sacerdote, ou seja, daquela pessoa que vai dar conta ao Criador em relação àquelas vidas, tá? Então que venhamos orar pela casa de Israel, pela casa de Efraim, tá? Para que os líderes, tá? E os membros venham a estar despertando, tá? A gente sempre vai repetir, são nossos queridos e amados irmãos da casa de Israel, de Efraim. É o povo de Israel, as tribos perdidas, elas precisam voltar, tá bom? E já está chegando a hora de voltar para casa. Então, mas muita gente lá, bendito seja Yahuwá, que tem se levantado mesmo em meio lá a essas denominações e tem falado, olha, isso aí é paganismo, ó, árvore de Natal, isso não tem nada a ver com a Bíblia, Papai Noel, isso é paganismo, tudo isso é paganismo, guirlanda, coelhinho, isso aí é coisa do inimigo. Então tem muita gente sincera, tá? E que a gente venha orar para que essas pessoas sinceras venham estar fazendo techuvá, tá? Então vamos lá. No capítulo 17, no versículo 1 fala que não devemos apresentar sacrifícios com defeito, tá? E talvez alguém vai pensar, o Messias já se sacrificou por mim. Pula esse versículo aí que para mim não tem aplicabilidade nenhuma na minha vida. Será? Vamos lá. Não sacrifiques para Yahuwá teu Elohim qualquer boi, cordeiro ou cabrito que tenham um sério defeito, uma vez que é considerado revoltante fazê-lo diante de Yahuwá teu Elohim. Então, tudo aquilo que a gente faz mal feito, tá? É uma coisa horrível, tá? Então, a pessoa, ela já é algo do ser humano, tá? A gente se esforçar para fazer uma coisa nossa, tá? A gente se esforça e quando chega na parte do Criador, a gente não quer dar o melhor para o Criador, tá? Então a pessoa, algumas semanas atrás eu falei, a pessoa vai fazer uma faculdade, precisa ler livros, era livro dessa grossura. Aí tu fica assim, caramba, esse livro aí parecia um tijolo. Não, mas não era um só não, eram vários. E eu tive que fazer monografia e tomei cafezinho, guaraná em pó, Coca-Cola, catuaba, noz de cola, joguei água no rosto, né? Tomei Red Bull, tudo isso, mas eu consegui ler todos esses livros. Aí pergunta assim, quantas vezes tu já leu a Bíblia toda? Né? Quantas vezes tu já leu a Bíblia toda? E a pessoa vai coçar a cabeça daqui, dali, né? Poxa, ainda não li não, mas eu estou pretendendo ler, né? Você já leu pelo menos a Torá toda? Não, mas eu pretendo ler, né? E já leu livros dessa grossura, tá? Então, muitas vezes a pessoa dá o melhor para coisas relacionadas a si próprio, não é pecado, tá? Tem mais que estudar para dar um bom testemunho lá na faculdade, no trabalho, seja onde for, para engrandecer o nome do Criador, tirar uma nota mais alta do que as outras pessoas, tá? Tem que ler mesmo esses livros aí que tem a grossura de um tijolo, tem que ler mesmo, tá? Mas muito mais, tá? Calva Homer, leve e pesado, muito mais as escrituras, tá bom? Então não olha para a escritura, para a Bíblia como se fosse um livro impossível, tá? É um mandamento, nós devemos meditar na Torá de Yahuwá, o quê? Dia e noite, tá? Por que o rei Davi era um homem segundo o coração de Elohim? Porque no Salmo 1, ele fala, né? Ashrei Haish, Asher lo halar batzat rechaim, uvedere hataim lo amad, uvmoshav letzim lo yashav, kim betorat Yahuwá reftso,
O vetoratoi erregei oman valaila. Tradução, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu completo prazer, o seu deleite, reftsô, está na Torá de Yahuwá, e em sua Torá medita o quê? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Não, medita o quê? Dia e noite. Então não é por acaso que ele é o homem segundo o coração de Elohim, tá? Então não vamos oferecer as coisas para o Criador com defeito, tá? Quem já foi criança, se alguém lembrar aí, escreve aí no chat, tá bom? Se vocês já receberam algum brinquedo, tá? O pai e a mãe comprou um brinquedo para vocês, ou uma roupa, alguma coisa que chegou escangalhado com defeito. Como é que foi a cara? Já aconteceu? Eu me lembro aqui eu não sei, não lembro se foi o Davi ou o Daniel, tá? Eu me lembro de uma vez que não foi a gente que deu, tá? Deram um presente, tá? Mas isso acontece, tá? A pessoa compra o presente, às vezes vem com um defeito, tá? A criança toda boba vai ganhar um brinquedinho, né? Era um brinquedinho que funcionava, acho que era com bateria, com pilha, não sei o que foi. Foi pra mim. Foi pro Davi, o Davi tá lembrando, tá vendo? Ele lembra até hoje, ó. Ele não vai lembrar dos brinquedos bons que ele recebeu, mas esse aí ele lembra, ele deu pra mim, foi pra mim. Ó, mas não fui eu nem a Mary que demos pra ele não, tá? Foi outra pessoa que deu, tá? Isso foi muitos anos atrás, ele era criança, 20 e tantos anos atrás. Aí o boneco lá ameaçou, deu um passo ou dois, falou um negocinho lá e daqui a pouco ele parou, não foi o boneco, né? O boneco parou, né? Aí, nunca funcionou, né? Nunca serão, né? Igual aquele filme Tropa de Elite. Nunca serão, né? Ou seja, então imagina a tristeza do Criador. A gente vai dar um presente para ele, tá? O nosso avô dá, e a gente dá de qualquer jeito, tá? Poxa, então é horrível isso. E não adianta. Eu li uma frase interessante de uma frase contemporânea. Essa frase é bem sábia. Uma pessoa falou assim, eu não me lembro o nome dessa pessoa, falou assim: eu acredito até que o Criador permita, tá, que esses meios que nós temos hoje, acesso fácil à internet, porque no fim das contas, a humanidade será indesculpável diante dele, tá? Por quê? Pessoas que dizem que não tem tempo para estar lendo as escrituras, para orar, para buscar o Criador, são as mesmas pessoas que ficam às vezes o dia inteiro, tá, em redes sociais. É pecado ficar em rede social? Não. Paulo disse o quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Em tudo vai o quê? Uma pitada de bom senso, tá? Ou seja, todas as coisas nos são lícitas. A gente pode acessar as nossas redes sociais, a gente pode, como a maioria de nós a gente usa para falar acerca da Torá e do Messias. É um veículo que a gente consegue até trazer pessoas para o Criador, tá? Através essas inúmeras redes sociais, tá? A gente tem feito com que seja uma bênção, tá bom? Agora, a gente não pode deixar que isso tome todo o nosso dia, tá? Ficar rolando ali aquela barrinha ali, seja do Instagram, do Facebook, seja o que for, no YouTube, ou seja, então no final do dia tem celular até que ainda faz um gracejo, tem celular que ainda dá um relatório semanal, né? O seu relatório semanal, né? Essa semana você ficou tantas horas aí, tal, e ainda diz, essa semana você usou mais do que na outra semana e tal, né? Então, alguns celulares ainda tem isso, ainda cagueta, ó, eu tô te vendo, rapaz, olha, eu tô de olho em você. Então, tá? Quando a gente pensar assim, eu não tenho tempo para ler a Escritura, isso aí é um dom para alguns, eu não tenho esse dom, não dá tempo de eu orar, não dá tempo de eu louvar o Criador, tá? Então vamos olhar lá aquele relatório semanal que o nosso celular dá pra gente, tá? Pra gente ficar esperto, tá? Então é mais fácil a gente reconhecer, tá? Lá em Jeremias tem um texto que eu amo esse texto. O Criador fala para o povo de Israel, tá? Em Irmiarro, ele fala assim: então somente reconhece a tua iniquidade. Ponto. Não enfeita, a gente não precisa enfeitar, não. Não precisa enfeitar nada, não. É mais fácil falar, olha, estou completamente errado, não quero mais fazer isso, estou com vergonha, Yahuwá. Me perdoa, vamos virar essa página, vou fazer igual o Paulo falou, vou esquecer isso aí, fica para trás, vou prosseguir para o alvo. Não adianta enfeitar o negócio, não adianta, tá? Todo mundo tem 24 horas no dia, tá? O dia de todo mundo, tá? É uma coisa misteriosa, mas o dia de todas as pessoas contém 24 horas, tá? Então vamos lá.